Sabe aquela sensação de que algumas pessoas simplesmente entendem de dinheiro, enquanto outras parecem estar sempre correndo atrás? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender os segredos de uma vida financeira organizada e ver quais são os passos essenciais para começar a virar esse jogo. E para começar, olha só que dado chocante. 69% das pessoas não guardam dinheiro. Isso mesmo. É quase como dizer que em um grupo de 10 amigos, 7 não têm nenhuma reserva financeira. Isso é viver na corda bamba, o que pode ser um desastre se algum imprevisto acontece. Mas por que será que isso é tão comum? Essa frase aqui mata a charada de um dos maiores problemas. Muita gente quer ser dublê de rico. É aquela história, né? A pessoa quer viver um padrão de vida que ainda não é o dela e aí acaba gastando com prazeres que duram pouco, sacrificando a segurança e o crescimento lá na frente. E sabe onde essa história de querer parecer o que não é geralmente termina? Numa armadilha muito, mas muito perigosa para a saúde financeira, a dívida. E não é qualquer dívida, não, é a chamada dívida ruim. Vamos entender o perigo que mora aí? Imagina só o seguinte cenário, uma dívida de R$ 10.000 no cartão de crédito. Agora, se prepara para o susto. Com os juros do rotativo do cartão, que giram em torno de 12% ao mês, aqueles R$ 10.000 podem virar quase 9 milhões de reais. Isso em apenas 5 anos. É uma bola de neve que cresce tão rápido que pode destruir qualquer plano de vida. Então, o ponto central é este. O problema não é ter uma dívida para comprar uma casa, por exemplo. O grande vilão aqui é o crédito de baixa qualidade, aquele com juros absurdos, usado para bancar um estilo de vida que não cabe no bolso. É esse tipo de dívida que trava a vida financeira de qualquer um. Beleza, então como a gente escapa dessa armadilha? O segredo, na verdade, está todo na nossa cabeça, na forma como a gente enxerga o dinheiro. Existem basicamente 3 mentalidades financeiras que levam a 3 destinos completamente diferentes. Vamos ver qual delas faz mais sentido. Mas antes, a gente precisa entender 2 palavrinhas mágicas: ativos e passivos. É bem simples, olha só. Ativos são coisas que botam dinheiro no bolso. E passivos? Passivos são coisas que tiram dinheiro do bolso. Guardou aí? Então vamos em frente. O primeiro fluxo de dinheiro, que infelizmente é super comum, funciona assim. O salário entra e vai direto para as despesas. Se sobrar alguma coisinha, ela também é gasta. É o famoso ciclo de viver de salário em salário sem nunca sair do lugar. O segundo padrão é o da mentalidade de classe média. Aqui, o dinheiro entra, paga as despesas e, com o que sobra, a pessoa compra passivos, tipo um carro mais caro. Só que esse passivo gera mais despesas, seguro, gasolina, manutenção, e a pessoa fica presa, correndo sem parar numa esteira. E agora a mentalidade que realmente faz o jogo virar. Aqui, a lógica é totalmente invertida. A renda que entra é usada para comprar ativos, coisas que, lembra, colocam mais dinheiro no bolso. E esses ativos geram mais renda, que compra mais ativos, é um ciclo virtuoso que só cresce. Olha que legal ver os 3 fluxos um do lado do outro. Fica muito nítido, né? O caminho que o dinheiro faz, se ele vai para despesa, para passivo ou para ativo, é o que define o destino financeiro de cada um. A escolha, no fim, está nas nossas mãos. Ok, a teoria é bonita, mas e na prática? Como a gente pode aplicar essa mentalidade de enriquecimento no dia a dia? Bom, tem uma ferramenta muito simples e visual para isso. Vamos chamar de orçamento da pizza. A ideia aqui é bem simples. Em vez de deixar o dinheiro mandar na vida, a gente assume o controle. Cada real que entra na conta vai ter uma missão. E para organizar isso, a gente vai dividir a renda em 3 fatias principais. A maior fatia da pizza, 50% da renda, vai para os gastos essenciais. Sabe, moradia, contas de luz e água, supermercado, aquilo que é absolutamente necessário para viver e não tem como fugir. Depois, a gente tem uma fatia de 30% para os gastos opcionais. É o lazer, os hobbies, aquele jantar fora, os presentes, são as coisas que deixam a vida mais legal, mas que precisam de equilíbrio para não virarem um problema. E os últimos 20%? Ah, essa é a fatia de ouro, a mais importante para o futuro. É o dinheiro que vai ser usado para estudar, para montar a reserva de emergência e, principalmente, para investir. É aqui que o futuro financeiro é construído de verdade. Só que de nada adianta saber a receita do bolo e não colocar a mão na massa, né? E isso nos leva à peça final, e talvez a mais importante desse quebra-cabeça: o incrível poder de começar. Agora. O tempo pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo. Pensa bem, a nossa vida financeira tem fases. Na juventude, geralmente temos muito tempo, mas pouca grana.
Na maturidade, a coisa inverte. Mais dinheiro, menos tempo. O grande erro que a maioria comete é só ir pensar em investir lá na fase de declínio, quando tudo já é mais difícil. E é por isso que o timing na vida é tudo. O grande segredo do sucesso financeiro é começar a plantar a semente lá na fase de crescimento. É nesse momento que se tem o ativo mais valioso de todos, um que nem a pessoa mais rica do mundo pode comprar: tempo. E por que o tempo é tão poderoso assim? Por causa de uma coisa chamada juros compostos. É o famoso juro sobre juro. Para ter uma ideia do poder disso, R$ 1.000 investidos hoje, daqui a 50 anos, podem se transformar em quase 3 milhões de reais. Pensa numa bola de neve rolando montanha abaixo. Ela só cresce. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. O dinheiro pode ser um servo excelente, trabalhando para a gente construir nossos sonhos, ou pode ser um mestre terrível, que nos escraviza. A decisão de quem está no comando? Bom, esse é o primeiro passo para a liberdade financeira.